Bem, vamos retomar o julgamento do RE 576-155. Ministro Lewandowski dá provimento ao recurso. Ministro Menezes, direito. Senhor presidente, denso, embora o voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski, como sempre Sua Excelência faz, com ampla fundamentação doutrinária e jurisprudencial, eu vou pedir vênia à Sua Excelência para divergir. Começo por enfrentar a questão posta pelo advogado da empresa recorrida no que concerne ao conhecimento do recurso extraordinário, por tratar-se de matéria eminentemente infraconstitucional, isto é, em torno da legitimação ativa do Ministério Público em face do disposto na Lei 7.347 de 1985. Entendo, com a devida vênia do eminente advogado, que essa matéria está vencida, porque quando da questão de ordem trazida a esta Corte pelo eminente ministro Lewandowski, em que se deu a repercussão geral, evidentemente reconheceu-se superada toda a questão preliminar no que tange ao conhecimento do recurso extraordinário e entendeu-se que a matéria comportaria, por ser de direito, o exame desta Suprema Corte. Portanto, eu estou rejeitando esta preliminar arguída pelo eminente advogado. No que concerne propriamente ao mérito, senhor presidente, o meu entendimento diverge daquele apresentado pelo eminente ministro Lewandowski, considerando a expressa disposição do artigo 1º, parágrafo único da Lei 7.347 de 1985. Esta lei expressamente dispõe que não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. O que nós temos nesta ação, de fato, segundo noticia o eminente relator, é que ela é uma dentre mais de 700 ações que combatem especificamente termos de ajuste no que concerne ao regime tributário especial de apuração do ICMS. É, portanto, a meu sentir, matéria que se enquadra no contexto deste dispositivo, ainda mais porque, concretamente, os beneficiários podem ser individualmente determinados. Por outro lado, senhor presidente, esta ação tem como fundamento a articulação de inconstitucionalidade de lei distrital, no que concerne à instituição desse regime tributário especial de apuração do ICMS. Ora, na realidade, a ação civil pública não pode, pelo menos na minha compreensão, ter essa serventia. Essa serventia não é própria da ação civil pública. Por outro lado também, senhor presidente, é preciso considerar que, neste caso, como os beneficiários podem ser individualmente determinados, e o são, como demonstram as mais de 700 ações ajuizadas, evidentemente, de direito meta-individual não se cuida, porque o direito meta-individual, neste caso, está substituído pelo tópico específico em que as ações são postas e o ataque é feito. Por outro lado, também, a instituição de regimes especiais tributários é uma questão de política tributária que está ao alcance dos Estados federados, política tributária que é editada por lei, política tributária que, portanto, obedece ao sistema de oportunidade e conveniência. Se, porventura, essa legislação que cria o regime especial tributário, que, na perspectiva daquele que a edita, é inconstitucional, evidentemente que caberia, como cabe, a ação direta de inconstitucionalidade.
Eu entendo, senhor presidente, que, na realidade, o que se está tendo é o pagamento de um tributo sob um regime especial. E se é um pagamento de um tributo sob um regime especial, pelo menos na minha compreensão, há enquadramento claro, nítido, no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei número 7.347, de 1985. Por essas razões, eu vou pedir vênia ao eminente ministro relator, por quem tenho tão grande admiração, para dele divergir e, neste caso, negar provimento ao recurso extraordinário. É como voto, senhor presidente. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, eu começo por também elogiar o voto, o que é comum, da lavra do ministro relator, pelo seu brilhante trabalho aqui trazido, porém, também peço vênia para dele divergir e acompanhar o voto do eminente ministro Menezes Direito, pelas razões que ele acaba de elucidar, no sentido de que, quanto à legitimidade do Ministério Público, porque por quem eu tenho especial apreço e que acho que cumpre a função social, neste caso específico, não é legitimado para a ação civil tal como proposta, cujo objeto, como bem explicitou o ministro Menezes Direito, poderia até vir a ser objeto de uma outra ação para o controle de constitucionalidade, mas não para, sob o argumento de estar a defender o patrimônio público especificamente, que o Poder Executivo, cumprindo lei, neste caso, considerou que estava devidamente resguardado por aquela legislação e por esse sistema tributário, por essa política tributária, fazer com que isto venha abaixo, sem ter, inclusive, em perspectiva outros dados, porque, quando se adotam essas políticas, se leva em consideração outros interesses da sociedade e que não são vislumbrados topicamente pela só acolhida e estudo feito da legislação. Por essas razões, eu peço vênia ao eminente relator, mais uma vez enfatizando o brilho do seu voto, mas eu acompanho a divergência iniciada pelo eminente ministro Menezes Direito. Ministro Eros Grau. Eu também, com as observações feitas pelo ministro Carlos Alberto Direito e pela ministra Carmen Lúcia em relação ao voto do ministro relator, eu vou pedir vênia a ele e vou acompanhar a divergência. Eu tinha tomado algumas notas no correr da sustentação oral e depois do voto do ministro Lewandowski, mas essas minhas observações foram vencidas pelo que já foi mencionado pelo ministro Menezes Direito e pela ministra Carmen Lúcia. A grande verdade é que, além do mais, eu não posso deixar de mencionar isso, é que nós temos aí, isso tem acontecido frequentemente, uma ação popular disfarçada sob a impressão, sob a expressão de ação civil pública. E não me parece que essa seja uma tarefa do Ministério Público. O Ministério Público deve, e o faz com grande proficiência, prover a salvaguarda dos direitos difusos. Não é? Ele não pode, e aí no caso é o que acaba acontecendo, acaba funcionando como representante judicial de entidade pública, o que é vedado pela própria Constituição. Eu peço vênia ao ministro Lewandowski para acompanhar a divergência. Ministro Joaquim Barbosa. Peço vista. Portanto, após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que dava provimento ao recurso, e dos votos dos ministros Menezes Direito, Carmen Lúcia e Eros Grau, que lhe negava provimento, e de ouvir o ministro Joaquim Barbosa. Ministro Eros Grau, Vossa Excelência tem vista do recurso extraordinário 460.785, recorrente União, calçados Tabita, recorridos os mesmos,
A situação é a seguinte: após o voto do ministro relator Marco Aurélio, que dava provimento ao recurso da União e declarava prejuízo do recurso da recorrente, Calçadas Tabita Limitada, pediu vista dos autos do ministro Eros Grau. A excelência tem a palavra. Nós temos também o RE 562.980, este da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, recorrente União, recorrido em Primaxi Limitada. Após o voto do ministro Lewandowski, conhecendo o recurso e negando-lhe provimento, e do voto do ministro Marco Aurélio, que dele conhecia e dava-lhe provimento, pediu vista dos autos do ministro Eros Grau. Senhor presidente, os votos são os mesmos. O voto é o mesmo em ambos os casos. E estou tomando aqui no RE 460-785. É isso que foi o primeiro chamado, né? Eu digo, pedi vista dos autos visando a ponderar as situações nele examinadas a partir de meu voto no RE 353-657. Afirmo desde logo permanecer inteiramente convencido das razões que o conformaram. Não as reproduzirei nesse passo, embora me permita introduzir brevíssimas considerações a respeito. Meu voto é muito curto, mas eu farei essas considerações em 3 páginas. Embora me permita introduzir brevíssimas considerações a respeito do caráter do IPI, tributo sobre a produção industrial, não sobre o consumo. Tratando-se de imposto indireto, em tese é incorporado ao preço pelo qual o produto será vendido ao adquirente final, sem que isso importe em que a não cumulatividade seja aferida em relação a esse adquirente final. Ela, não cumulatividade, há de ser operada no interior da cadeia da produção industrial. É certo, de outra banda, que o IPI não é imposto sobre valor agregado. A técnica da não cumulatividade, consagrada constitucionalmente, é operada conforme o método imposto sobre imposto, que não guarda nenhuma relação com a tributação exclusivamente do valor agregado. No Brasil, não se tributa o valor agregado, mas sim o valor total da operação. Daí porque, exemplificando, em uma cadeia de industrialização integrada por 2 fases, na primeira, considerando-se um produto no valor de 100 e a alíquota de 10%, o valor de ser recolhido a título de IPI pelo contribuinte será igual a 10. Na segunda fase, tomando-se um produto no valor de 500 e a alíquota de 100%, o valor a ser recolhido corresponderá a 500, resultado da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, menos 10, crédito decorrente da operação anterior, do que resultam 490. Este é o valor a ser recolhido a título de IPI pelo segundo contribuinte. Note-se que o segundo contribuinte recolherá 490 de imposto. Se o IPI fosse um imposto sobre valor agregado, no caso do segundo contribuinte, a alíquota de 100 incidiria sobre a base de cálculo de 400, que é o valor agregado, e não de 500, que é o total da operação, de sorte que o imposto a recolher seria de apenas 390 e não de 490. Isso me parece, senhor presidente, explicita que no Brasil não se tributa o valor agregado. O IPI não é um imposto sobre valor agregado. A ponto desta-se, com as vênias de estilo, a circunstância de ser equivocada a assertiva de que o IPI é um imposto sobre o valor agregado. Aqui cogitamos de situações distintas daquela de desoneração do IPI na entrada de insumos no estabelecimento, objeto dos recursos extraordinários 370.682 e 353.657. Aqui se trata de desoneração do IPI na saída do produto industrializado do estabelecimento industrial, mas desoneração em ainda distintas situações. Desoneração por isenção e desoneração por incidência de alíquota zero. Na isenção, há benefício fiscal. A incidência por alíquota zero, ao contrário, é técnica fiscal. Daí porque tem o quê? Nas situações de isenção, é justificável, no período
no período em que a Lei 9779 ainda não era vigente, é justificável a manutenção, pelo que industrializa produto isento, do crédito relativo à operação anterior. A integridade do benefício fiscal reclama essa manutenção pela de descaracterizar-se. Mas isso, note-se bem, e até para ser coerente com o meu voto no RE 353-657, desde que o industrializador não acrescente o valor desse crédito ao custo do produto. Por isso, acompanho, nesse ponto, embora em desacordo com Sua Excelência no que concerne a sua fundamentação, e com essa ressalva, acompanho o voto do ministro Ricardo Lewandowski no RE 562-980. Já no que concerne a desoneração do IPI na saída do produto industrializado, mercê da incidência por alíquota zero, aí não há benefício fiscal a ser preservado, porém mera técnica fiscal. Não vejo como admitir-se a manutenção de crédito nesse caso, anteriormente à vigência da Lei 9.779. Acompanho, nesse ponto, o voto do ministro Marco Aurélio, no RE 460-785. Logro, assim, como se vê, a façanha de, a um só tempo, acompanhar e divergir parcialmente dos votos dos ministros relatores desses dois recursos extraordinários. Tudo, no entanto, senhor presidente, para manter-me em coerência com o meu voto anterior, já mencionado, no RE 353-657. Por fim, na hipótese em que entendo cabível a manutenção do crédito, também por coerência admito a correção monetária, reportando-me a texto meu publicado em 85, no qual afirmei que ela, a correção monetária, é uma técnica que permite se traduza em termos de idêntico poder aquisitivo, quantias ou valores que, fixadas pro tempore, apresentam-se em moeda sujeita à desvalorização. Com essas considerações, peço vênia ao ministro Marco Aurélio e ao ministro Ricardo Lewandowski para dar provimento parcial aos recursos, a ambos. Sim. Um esclarecimento, eu distribuí meu voto, que é muito longo, em que teci considerações aprofundadas sobre a matéria, pelo menos a meu juízo. No início do meu voto, eu consignei apenas o seguinte, e já proferi há algum tempo, quase um ano atrás, esse voto, mas eu digo o seguinte: no julgamento dos RS 370-682 de Santa Catarina e 353-657 do Paraná, esta Suprema Corte, agasalhando tese defendida pela União, por apertada maioria e após acirrada discussão, assentou não ser possível o creditamento do IPI nas operações realizadas com insumos ou matérias-primas isentas ou tributadas com alíquota zero. À primeira vista, poderia parecer que a tese vencedora naqueles julgamentos deveria aplicar-se à hipótese sob exame. Todavia, a situação aqui discutida é completamente diversa, data vênia, não se confundindo com o apreciado naqueles autos. Não se cuida, pois, de reabrir questão já pacificada pelo STF. Como ressaltado no relatório, que também é longo, que está em mãos de vossas excelências, a controvérsia objeto deste RE antecede a edição da Lei 9.779/99, que reconheceu o direito do contribuinte de creditar-se do IPI nas operações realizadas com insumos, material de embalagem ou bens intermediários empregados na industrialização de produtos isentos ou gravados com alíquota zero. No caso sob exame, tem-se a tributação dos insumos ou da matéria-prima, sendo o produto final isento. Cuida-se, portanto, de hipótese diversa daquela examinada anteriormente pela Casa, não cabendo aplicar-se aqui o precedente então firmado. Antes de adentrar ao cerne da questão, seja-me permitido fazer algumas considerações, e faço alentadas considerações, e para concluir, senhor presidente, e como concluí há um ano atrás, que eu estava e continuo conhecendo do recurso extraordinário e negando provimento ao recurso que é da União. Ministro Menezes de Direito.
presidente, eu apenas quero salientar e consultar se essa hipótese que nós estamos julgando, como me parece que trata de insumos que entram honorados com a saída de produto isento ou sujeito à alíquota zero. Em outras palavras, se o adquirente de insumos tributados que os utiliza na fabricação de produtos desonerados faz jus ao crédito pelo imposto suportado em suas aquisições, apesar de não ter débito na saída de produtos em que tais insumos são incorporados. Me parece que essa é a questão que nós estamos julgando. Ou seja, produtos que entram com insumos tributados e que saem com isenção ou com alíquota zero. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, senhor presidente. O produto final é que é isento. Exatamente isso, que o produto final, a saída é isenta ou está alíquota Eles zero. foram tributados. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, senhor presidente, porque na mesma linha eu pedi vista do recurso extraordinário 475551 do Paraná. E, portanto, a hipótese me parece assemelhada, embora tenha o eminente ministro Eros Grau feito uma distinção entre isenção e alíquota zero. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para que esse processo também seja incluído e passo a ler o voto que produzi para esse processo. Resgato apenas para meu raciocínio que esta Suprema Corte já decidiu por maioria que no ingresso de insumos sujeitos à alíquota zero ou não tributados, não se admite o crédito presumido de IPI, diante dos princípios da não cumulatividade e da seletividade. É o recurso extraordinário 370-682 de Santa Catarina, relator para o acórdão Vossa Excelência, senhor presidente, no Diário de Justiça Eletrônica, número 165. Na ocasião deste julgamento, ficaram vencidos os eminentes ministros César Peluso, Nelson Jobim, Sepúlveda Pertence, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Igual resultado na mesma sessão de 25 de junho de 2007, prevalecendo o voto do ministro Marco Aurélio, no sentido de que deve observar-se o princípio da não cumulatividade, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, ante o que não se pode cogitar de direito a crédito quando o insumo entra na indústria considerada alíquota zero. É o recurso extraordinário 353-657 do Paraná, que foi relator o ministro Marco Aurélio, no Diário de Justiça Eletrônica, número 41. Assim, o que temos hoje assentado é a vedação para a utilização de crédito presumido, e a decisão neste feito estabelecerá, portanto, a outra ponta, isto é, se é possível ou não o crédito, considerando que o insumo ingressa onerado e o produto sai desonerado. Sem dúvida alguma, o princípio da não cumulatividade tem assento constitucional e não pode ser modificado por lei de menor hierarquia. Como funciona o sistema? O princípio da não cumulatividade do IPI, que decorre diretamente da Constituição Federal, como bem mostra Vittorio Cassoni, consiste tão somente em abater do imposto devido o montante exigível nas operações anteriores, sem qualquer consideração à existência ou não de valor acrescido. Isso significa que os pressupostos da não cumulatividade, diz o professor Cassoni, são dois, o devido e o cobrado, que, por consistirem em aspectos objetivos no bojo de uma interpretação, merecem do intérprete a devida consideração. Ora, de fato, esses dois momentos estão vinculados diretamente, não sendo necessário fazer cálculo avançando sobre operações seguintes, salvo para visualizar efeito de natureza meramente econômica. O que se tem de identificar, na minha compreensão, para efeito de afastar a cumulatividade do imposto, são os dois momentos em que a operação tributária desse imposto se torna perfeita, embora nem sempre o tempo seja igual. É que a compensação prevista na Constituição depende basicamente dessa conferência que se faz entre o que foi cobrado na entrada e o que foi devido na saída. O crédito do adquirente se dá em função da cobrança do vendedor do insumo e o débito do adquirente ocorre
quando o produto industrializado é vendido a terceiro. É claro que quando o insumo não for produto industrializado, como no caso da sucata, por exemplo, não há incidência do IPI, e com isso o sistema só será restabelecido quando houver operação de industrialização, seguindo-se então o sistema da não cumulatividade, porquanto começou a incidência na operação de saída. No caso da autora desta ação, ora recorrida, os seus produtos têm alíquota zero. É relevante destacar esse aspecto, pelo menos na minha compreensão, porquanto, tecnicamente, a alíquota zero e a isenção não são a mesma coisa. E não são porque a isenção é benefício fiscal e a alíquota zero alcança o campo específico da tributação. É certo ser possível que os dois conceitos se encontrem matematicamente, mas, sem dúvida, são distintos tecnicamente, sendo certo que a alíquota zero tem direta ligação com a natureza seletiva do imposto. O ministro Eros Grau pôs a distinção ao votar no recurso extraordinário 460785 do Rio Grande do Sul. Faço o destaque, considerando que a conclusão do voto do eminente ministro Peluso, neste feito, considerou ser insignificante do ponto de vista jurídico-fiscal para fins de creditamento a disciplina tributária da saída dos produtos industrializados, assim imunidade, não tributação, isenção, alíquota zero, não incidência. Diz Ives Granda da Silva Martins, nesse ponto, que na imunidade não nasce nem a obrigação tributária, nem o crédito correspondente, por força de vedação absoluta da Carta Magna ao poder de tributar. Na não incidência não nasce nem a obrigação tributária, nem o respectivo crédito, por força do não exercício da capacidade ou, na linguagem constitucional, da competência a que tem direito o poder tributante. Na isenção, nasce a obrigação tributária, mas não nasce o crédito tributário, em face de estímulo legal expresso. Na alíquota zero, nascem a obrigação tributária e o crédito tributário, que ficam, todavia, reduzidos a expressão nenhuma. Como se percebe, diz Ives Gandra, todas as quatro formas desonerativas implicam idêntica exclusão de ônus fiscal para o sujeito passivo da obrigação tributária, mas têm conformação jurídica distinta. A alíquota zero, portanto, significa ser o crédito tributário inexigível, sendo uma modalidade de desoneração do tributo. De todos os modos, na minha avaliação, a consequência final não é alterada, porque em todos os casos de isenção ou de alíquota zero, como pôs o ministro Peluso, o que existe é desoneração do tributo. E daí penso, respeitando embora aqueles que entendem em sentido oposto, não há a falar na distinção para efeito de se estabelecer o sistema da não cumulatividade. Quando a Suprema Corte, em duas oportunidades, considerou que os princípios da não cumulatividade e da seletividade desautorizam o direito ao crédito presumido para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero, deu o equilíbrio ao sistema. Se a entrada não é onerada, o débito na saída fica sem nenhum suporte para efeito de resguardar a não cumulatividade, considerando que o IPI é imposto indireto, como assinalou o voto do eminente ministro Gilmar Mendes no recurso extraordinário 370-682 de Santa Catarina, já antes referido, e agora no voto do eminente ministro Eros Grau. Na verdade, se não há o crédito na entrada, fica vazio qualquer argumento para dar sequência ao princípio da não cumulatividade, porquanto não há como proceder à compensação decorrente do débito do imposto na saída do produto onerado. De qualquer maneira, essa é a jurisprudência que foi assentada e não cabe agora reexaminá-la. Na situação dos autos, o crédito na entrada é efetuado considerando que os sumos são onerados. Todavia, não há débito na saída, porque o produto industrializado é submetido à alíquota zero. Ocorre, então, uma questão a ser resolvida,
que é saber se, nesses casos em que não há o aperfeiçoamento do sistema de compensação, porque uma das pontas fica a descoberto, não onerado o produto, a legislação infraconstitucional pode estabelecer um regramento que dê equilíbrio ao sistema. Disse o ministro Marco Aurélio, ao votar no recurso extraordinário 460.785 do Rio Grande do Sul, que o crédito é utilizado com o objetivo único de não haver a sobreposição, a cobrança do tributo em cascata, transgredindo-se o princípio vedador da duplicidade. Na verdade, como já assinalei, o sistema constitucional relativo ao IPI deixa isso claro quando elege o princípio da não cumulatividade, assim a compensação do que for devido em cada cooperação com o montante cobrado nas anteriores. Se houver crédito na entrada, portanto, mas não houver produto onerado na saída, não há como fazer a compensação. Daí que se torna necessário fixar a lei específica o procedimento a ser adotado. A Lei nº 9.799, de 1999, tratou do assunto da forma que, antes dela, na minha compreensão, não seria possível o crédito IPI na saída de produto desonerado, que utilizou insumos que entraram tributados porque inviável a compensação. O eminente ministro Peluso, com erudita fundamentação, entendeu não ter força a legislação ordinária, porquanto o princípio da não cumulatividade decorre diretamente da Constituição Federal. O ministro Gilmar Mendes, ao votar na questão relativa à entrada de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero, afirmou, entretanto, não ter dúvida quanto ao relevante efeito da inovação da Lei 9.779, tanto na perspectiva dos agentes industriais beneficiados pela alíquota zero, quanto nos contribuintes das fases subsequentes. Anoto de passagem que a disciplina constitucional sobre o ICMS, além de estabelecer o princípio da não cumulatividade, diz no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 155 que a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes e acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Tal comando não existe no que concerne ao IPI. Neste, o comando é o da compensação, o que tecnicamente implica aceitar que somente poderá ser o crédito aproveitado mediante regulamentação da lei específica que a própria Constituição indicou no artigo 150, parágrafo 6º, cuja redação todos nós conhecemos. Ora, a própria Constituição Federal, entendo eu, autoriza lei específica para regular essa matéria, referindo-se expressamente ao crédito presumido. Assim, a Lei 9.779, de 1999, regula, com amparo constitucional, o aproveitamento do crédito. Naquele precedente anterior sobre a compensação em torno de produtos que ingressam com alíquota zero ou não tributados, o ministro Ilmar Galvão ofereceu ao princípio da não cumulatividade o conteúdo que se segue, de Sua Excelência. Quando a matéria-prima é tributada, tem o industrial o direito de creditar-se do valor do imposto pago na sua entrada, para fim de compensação com o IPI recebido dos adquirentes do produto, fabricado, recolhendo aos cofres públicos a diferença apurada ao final de cada 10 dias, tendo em vista o princípio da não cumulatividade. O eminente ministro Lewandowski, no belo voto que proferiu no recurso extraordinário 562.980 de Santa Catarina, em curso no Pleno, entendeu que o princípio da não cumulatividade objetiva, em última análise, assegurar que o valor recorrido aos cofres públicos seja correspondente à alíquota final incidente sobre o produto, impedindo a incidência do tributo sobre tributo, em outras palavras, evitando o indesejado efeito cascata, o qual ocorreria
caso o valor pago em cada etapa se agregasse ao produto, passando a integrar a base de cálculo nas etapas seguintes. E mais adiante, Sua Excelência agregou o fundamento de que o princípio tem como objetivo proteger o consumidor, impedindo que a carga tributária incidente sobre cada etapa necessária à fabricação de determinado produto lhe seja integralmente repassada. Mas concluiu que o direito ao aproveitamento de créditos oriundos de insumos tributados, no caso de produtos isentos ou tributados à alíquota zero, não surgiu apenas com a promulgação da Lei 9799 de 99, visto que deriva diretamente do princípio da não cumulatividade abrigado na Constituição de 1988, tal como nas cartas que a antecederam, mostrando-se de start inadmissível que lei ordinária, ou o que é pior, de Sua Excelência, um simples regulamento possam erigir obstáculos a tal direito na mesma linha do voto proferido neste recurso extraordinário pelo eminente ministro César Peluso. Mas, na minha compreensão, com a devida vênia, a própria Constituição Federal dispôs que lei específica poderia regular o vácuo existente nas situações em que não se dá o aperfeiçoamento do sistema pela ausência em uma das pontas do elemento necessário a que ocorra a compensação. E a Lei 9.779, de 1999, ocupou esse espaço. Se existe o crédito na entrada, deve ser estabelecido um critério para que o contribuinte não perca esse crédito. Tenha-se presente que essa operação não diz respeito à mercadoria em si, mas às entradas que foram realizadas em um dado período, podendo, por isso, ser utilizado para cobrir saídas tributárias que venha a ter. É que não se pode desprezar o crédito obtido que foi cobrado na etapa precedente. Se assim fosse, deixar-se-ia uma etapa do sistema sem equilíbrio, porque o contribuinte que se creditou do que efetivamente pagou deixaria de aproveitar esse crédito em favor do fisco. Faz-se menção no dispositivo, o artigo 11 da Lei 9.779, de 1999, ao saldo credor acumulado em cada trimestre calendário, que o contribuinte não puder compensar com o IPI. Com isso, admitiu-se a possibilidade de aproveitamento do crédito obtido na entrada do insumo onerado. Nesse sentido, parece-me bem esclarecedor o voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes no já referido recurso extraordinário 370.682 de Santa Catarina, que cuidou da entrada de insumo desonerado, partindo da distinção entre incidência própria ou originária e incidência herdada. Assim, com esse mecanismo, como Sua Excelência mostra em seu voto, se há alíquota zero na entrada, não há falar em crédito. Na situação inversa, porém, há sim um crédito cobrado na fase anterior, isto é, o adquirente do insumo credita-se do IPI que lhe foi cobrado. A ausência de legislação específica deixaria o crédito sem qualquer aproveitamento. Diga-se ainda que o eminente ministro Marco Aurélio, no voto que proferiu no já mencionado recurso extraordinário 353.657 do Paraná, deixou claro que não pode a norma infraconstitucional nortear a Constituição, disse o ministro Marco Aurélio. Esclareça-se que o teor do artigo 11 da Lei 9.779 de 99, interpretado à luz da Constituição Federal, descabendo a inversão, ou seja, como se a norma legal norteasse essa última, não encerra o direito a crédito quando a alíquota é zero ou o tributo não incida. Contempla, sim, pedagogicamente no texto, a situação na qual as operações anteriores foram oneradas com tributo e, afinal, a da ponta não o foi. Então, para que não fique esvaziado em parte esse último benefício, tem-se a consideração do que devido e cobrado anteriormente. Esta regulamentação, na minha compreensão, está no campo do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, e, portanto, antes da vigência dessa lei, não seria possível alterar a pretensão da autora. Com essas razões, pedindo respeitosa vênia aos que entendem em sentido contrário, neste caso eu conheço do extraordinário e dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido, restabelecendo assim a sentença. É como voto.
Senhor presidente, permita-me apenas esclarecer um pouco mais, enfim, de precisão, não digo porque o eminente ministro Menezes Direito delimitou bem os limites do julgamento, apenas para recordar à Corte do que trata o recurso extraordinário 562-980. Aqui, a União insurge-se contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu provimento à apelação de um contribuinte, na qual a apelação ele pretendia ver reconhecido o direito à compensação ou restituição dos créditos de IPI até dezembro de 1998, relativos à aquisição de insumos utilizados na industrialização de produtos isentos ou taxados a alíquota zero, superando a limitação estabelecida no artigo 174 do Decreto 2.637 de 98. Como nós todos sabemos, logo em seguida veio a Lei 9.779, que autorizou esse crédito mediante requerimento do contribuinte. O meu argumento todo está centrado no seguinte, como disse com muita propriedade, lembrou com muita propriedade o ilustre ministro Menezes Direito, que o princípio da não cumulatividade decorre diretamente da Constituição e que não poderia um simples decreto, uma norma infraconstitucional, não é nem uma lei ordinária, obstar a aplicação do princípio da não cumulatividade, que se repete em várias e várias constituições, como já foi assinalado aqui. Então, a questão é apenas essa, é saber se até 1998, antes da edição da lei, por força do princípio da não cumulatividade, podia ou não o contribuinte fazer direito, fazer jus a esses créditos, como de fato foi reconhecido aqui pelo Tribunal Regional da 4ª Região. Essa é a questão, e o meu posicionamento no longo voto que proferi foi no sentido de que seria possível, porque uma lei de natureza infraconstitucional, um simples dispositivo regulamentar, não pode impedir a aplicação desse princípio constitucional basilar, a meu ver, no que tange ao regime tributário e fiscal. Presidente, apenas 2 esclarecimentos. Os casos versam a situação pretérita à lei. E, no meu voto, sustentei realmente que, no caso, cogita a Constituição Federal de compensação. E compensação pressupõe algo devido. Algo devido que terá parcela subtraída mediante esse fenômeno, que é o fenômeno da compensação. Há mais, presidente, há um aspecto muito interessante. Se não entendermos dessa forma, o que estará havendo, evidentemente, por uma via diversa, quanto ao recolhimento anterior. Se acredita o valor recolhido anteriormente, quando a saída do produto é isenta, se estará procedendo à retroação dessa mesma isenção para alcançar a primeira operação. E, evidentemente, isso não está previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal visa, com o princípio da não cumulatividade, evitar sobreposições. Não a extensão retroativa de benefício considerada operação tributada anteriormente. Por isso é que mantenho, nos 2 casos, né, os votos proferidos, e ressaltando que, como não se reconhece o direito ao principal, não se pode cogitar de acessórios, no caso, a correção monetária. Ministro Menezes Direito, Vossa Excelência vota, então, agora nos... Só porque eu não tive acesso aos processos, né? A minha conclusão, objetivamente, é nesse sentido, no sentido de que eu estou identificando a alíquota zero e a isenção e estou entendendo que antes da lei não poderia haver esse tipo de compensação. Então, eu imagino que, quanto ao primeiro processo... O meu e o do ministro
Permita-me, ministro, adiantar, mas está no seu voto, na notícia. Os dois casos versam período anterior à lei. Então, eu estou acompanhando, creio eu, naquele do ministro Marco Aurélio, relator, o voto de Sua Excelência. Sim. No sentido de que Conheceu e realmente... deu dá provimento ao provimento. recurso No meu caso, eu declaro prejudicado o recurso do contribuinte no que visaria o afastamento da prescrição e a incidência da correção monetária. na verdade, aqui porque se eu não tem reconheço Vossa o Excelência próprio não reconhece. direito. provimento do Eu não recurso da reconheço o União. próprio Direito, a correção monetária eu também não. Neste caso, como eu disse, eu estou acompanhando o voto do ministro Marco Aurélio, no sentido de prover o recurso da União e, em função disso, julgar prejudicado o recurso do E no contribuinte. caso da relatoria do ministro Lewandowski, É exatamente o inverso. O ministro Lewandowski, neste caso, nesse caso ele nega provimento ao recurso da União. É porque é só um. Porque o do ministro Lewandowski é apenas da União. Então, neste caso, apenas nega provimento. Lewandowski, eu conheço do recurso e dou provimento ao recurso da União nos termos do voto que acabei de proferir, senhor presidente. Ministra Carmen Lúcia. Eu também, senhor presidente, tenho algo muito simples, mas basicamente eu vou acompanhar o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, com as vênias evidentes do ministro Lewandowski, no caso em que ele é relator, exatamente pelos argumentos que foram por ele agora enfatizados, que foram apresentados no voto e que foram enfatizados pelo eminente ministro Eros Grau e agora também pelo ministro Menezes Direito. Eu, portanto, estou conhecendo e dando provimento ao recurso da União. No caso do ministro, da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, é que eu tenho que acrescentar o prejuízo do recurso da calçada establita, que é a recorrida no caso. E neste caso que o ministro Direito acaba de No terceiro trazer, caso, Vossa Excelência também dá provimento... é só da União, eu estou acompanhando o relator. Ele não é relator, relator é o ministro Peluso. Ah, sim, desculpa. Então, eu estou acompanhando a divergência, desculpa. Senhor presidente, Por favor, ministro Grau. me permita apenas uma tentativa de esclarecimento meu. O que ocorre, porque eu tenho uma dúvida, o que ocorre é o seguinte, o que se discute em ambos os casos é o aproveitamento na situação de isenção e na situação de alíquota zero. A impressão que me ficou, e é isso que eu gostaria de confirmar, é a de que, na situação de alíquota zero, o voto do ministro Menezes Direito não reconhece o crédito. Mas a situação seria diferente para Vossa Excelência no caso de isenção? Exatamente isso. Eu agradeço a pergunta de Vossa Excelência, como sempre, oportuna. O que eu disse é o seguinte, que eu estou identificando todas as hipóteses, Sim. porque as identifico como saída desonerada. Portanto, eu aplico o mesmo princípio, tanto para a isenção quanto para a alíquota zero. Por isso que eu fiz questão de homenagear a distinção que Vossa Excelência faz, no ponto de vista jurídico, sobre a distinção entre a isenção e a alíquota zero. Só que eu estou entendendo que, para os efeitos fiscais, o que importa é a oneração ou desoneração. Perfeito. Era só um esclarecimento. Eu também gostaria de esclarecer que, na parte do meu voto em que eu falei correção monetária, é evidente que era única e exclusivamente na parte em que haveria crédito, porque a correção monetária de zero é igual a zero. Perfeito. E em relação a este, agora, Ministro Menezes Direito, eu votei. Este meu, o ministro Lewandowski me acompanha, porque ele diz exclusivamente respeito à alíquota zero. O ministro Erugal me acompanha, porque esse que eu estou julgando é só sobre a alíquota zero, não é sobre isenção. Pelo que eu entendi, o ministro Eros, quando se trata de isenção, Vossa Excelência Eu aceito o crédito. aceita o crédito. Só Porque é não um aceita benefício. quando se trata Só não de aceito por alíquota causa de zero. alíquota zero. Exatamente. Nesse caso, ministro, Acompanha parcialmente. Porque é uma técnica. ministro aí Lewandowski, em relação a este... Desculpe, ministério. Vossa Não, Excelência. eu, na verdade, divirjo totalmente do voto do ministro Lewandowski. Sim. Porque Vossa Excelência não admite nos dois casos, eu admito em um caso. Mas não é, essa altura não, é mais relevante. Não, eu Parcialmente. admito em todos os casos. E eu não admito. Eu Em um admito. deles, exatamente. Perfeito. Exatamente. Inclusive, eu digo que a Lei 9.779 tem um caráter meramente declaratório, interpretativo, ela não retroage
Mas é isso, com isso que Exatamente. com isso que eu não estou de acordo, por isso que eu ressalvei. Pois não. Vossa Excelência teria que votar no recurso extraordinário 475-551, este da relatoria do ministro. Que acompanha o ministro Peluso. Eu acompanho o ministro Peluso, então. Vossa Excelência acompanha o ministro Peluso. E, portanto, nega provimento Acompanho. ao recurso. Ao contrário do ministro. Não, o ministro Sérgio Gal já votou aqui. Ele dá provimento como ministro Menezes de Direito. Ministro Joaquim Barbosa. Uma divergência, devido a ver. Com a divergência. Bom, a divergência aqui Então, o ministro Joaquim me acompanha. acompanha o ministro Direito, dá provimento e Mas no do ministro Marco Aurélio, ministro, Vossa Excelência, então, vai com o relator, não? dá provimento, Dá provimento ao recurso da União. nos dois outros casos. E dá provimento. E no 467-85, o ministro Joaquim acompanha o ministro Marco Aurélio, dá provimento e também dá provimento na linha do voto do ministro Marco Aurélio no 562-980. Ele dá provimento a favor da União. Isso. É o da União, É. recurso da União. Ministro Carlos Brito. Eu também. Em todos esses casos, eu tenho votado pelo provimento dos recursos extraordinários da União, conhecimento e provimento. E no caso dos recursos dos contribuintes, no mérito, eu tenho votado pelo desprovimento. No RE 35657, eu fundamentei o meu ponto de vista a propósito da alíquota zero para não reconhecer ao contribuinte o direito ao crédito presumido, mas eu me sirvo desses mesmos fundamentos para chegar à idêntica conclusão quando se tratar de isenção. Ministro César Peluso. Senhor presidente, eu mantenho o meu voto no recurso extraordinário 475-551 e nos demais eu acompanho o voto do ministro Ricardo Lewandowski, sintetizando, aliás, meu voto já foi, de certo modo, sintetizado no substancial pelo voto do eminente ministro Menezes de Direito, de que, do ponto de vista prático e do ponto de vista jurídico, não há diferença nenhuma entre as hipóteses de tratamento normativo tributário das saídas. E afirmo textualmente no meu voto e torno a reafirmar que tanto o direito de crédito quanto o direito de compensação nasce diretamente da Constituição, de modo que me parece que o devido respeito inaceitável que a Constituição preveja um direito de crédito sem possibilidade de fruição. De modo que eu mantenho integralmente o meu voto no 475-551, acompanho o devido respeito do ministro Ricardo Lewandowski nos demais. Nega provimento nos dois primeiros recursos e também no este outro Vossa Excelência já tinha negado provimento. Eu também, com as gêneros de estilo, acompanho o ministro Marco Aurélio no recurso extraordinário 562.980 e no recurso extraordinário 460.785. E acompanho o ministro Menezes de Direito no recurso extraordinário 475.551, que dá provimento ao recurso. Portanto, proclamo o resultado. No 460.785, deu-se provimento ao recurso. Presidente, o 475 tem desculpe. voto tomado, não? Desculpe, ministro Marco Aurélio, desculpe. É o 475.551. Aqui da relatoria do ministro... Desculpe, da relatoria do ministro César Peluso e o voto divergente do ministro Menezes de Direito. Aqui qual é a situação? Apenas para É aquela situação da... situar. Ministro Marco Aurélio, nesse 475-551, eu, na verdade, estou acompanhando o voto de Vossa Excelência no outro. É a questão da alíquota zero, em que entra tributado e sai não onerado, e sobre a força da Lei 9779, que eu estou reconhecendo que existe. Daí eu estou conhecendo e provendo o recurso da União. É exatamente a mesma hipótese. No mesmo sentido. É que eu tinha antecipado essa anotação. Bem, portanto, repetindo, no
No RE 460-785, recorrente União e Calçados Tabita, deu-se provimento ao recurso da União e declarou-se o prejuízo do recurso da recorrente. Vencidos, ministro Lewandowski, ministro César Peluso. No recurso extraordinário 562.980, portanto, neste caso, o relator é o ministro Marco Aurélio, 467.785. No 562.980, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, o tribunal deu provimento ao recurso, vencidos os ministros Lewandowski, Eros Grau. Vencidos em parte. Em parte, como no outro também. No anterior, também. Em parte. E Vencido em que parte? Em parte. Em parte? Na correção monetária? Não, na correção monetária não. A correção monetária só existe quando agrede. Aqui eu insisto, né, embora vencido, em que não há direito ao crédito na alíquota zero, mas há na isenção, sob pena de se descaracterizar a isenção. Essa é a parte. Mas fica vencido? você fica vencido. Eu não compreendi o voto. É, do senhor ministro Silêncio. Eros Grau fica Nessa parte vencido. vencido. Fica vencido o ministro Ricardo Lewandowski e César Peluso. Portanto, deu-se provimento ao recurso. Redator para acordo o ministro Marco Aurélio. E no recurso extraordinário 475.551, deu-se provimento ao recurso, vencido o ministro César Peluso e o ministro Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski. E redigirá o acordo o ministro Menezes Direito. Senhores ministros, tem um embargo de declaração no recurso extraordinário 370.682, que trata da mesma matéria. Aquele caso de Santa Catarina já... Presidente, nesse caso, nós temos um outro recurso, que é o 56689, que se nós julgarmos esses embargos declaratórios, nós vamos esvaziar a sustentação da tribuna, né? Não, porque haveria essa problemática, pela ordem, sob a minha relatoria, o 56689, né? Agora, ministro, não sei se nós vamos ter tempo, então, de... Então, eu também adio o julgamento dos embargos, porque talvez a gente não consiga encerrar o julgamento. Me chama agora. Talvez nós não consigamos, pelo Porque tempo. tem sustentação da tribuna, Aqui nós temos duas Senhor sustentações. presidente, da parte do recorrente, não há objeção em estarmos adiando, em virtude de haver, eventualmente, que espero que não ocorra, a necessidade de modulação do tema e nós constarmos com a casa completa. Vamos adiar? Vamos adiar. Aí também adio os embargos de declaração. Vamos passar para outra. Obrigado. O ministro Eros Grau pediu taxa, é isso? Esse. Que sustentação oral? Pinha também?
Não está anotado aqui? Esse aqui. Ah, já foi. Arruda Alvim. Vamos ver outro. Então esse aqui. É esse aqui, é esse aí. Mas pode ser? Tem sustentação oral? Não tem. Esse aqui. Não, então vou chamar. Ministro Eros Grau. Recurso extraordinário 518-256, recorrente Departamento Municipal de Água e Esgotos de MAI, recorrida eletrônica Rio Grandense Limitada. Senhor presidente, é um voto mais ou menos consistente em quantidade, lógico. Jamais diria que é consistente em qualidade. Mas eu vou tentar resumir. A controvérsia diz saber se o fornecimento de água e esgoto constitui prestação a ser remunerada mediante o pagamento de taxa ou de tarifa. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prolotou acórdão afirmando que o mencionado serviço é compulsório e é de utilização compulsória e, portanto, constitui taxa. Tratando-se de espécie de tributo, estaria operada a prescrição do direito de cobrar o crédito tributário em fato da desídia e inércia do credor, com a paralisação injustificada do feito. O recorrente sustenta que o serviço de água é remunerado pelo pagamento de tarifa, razão pela qual o Instituto da Prescrição Tributária não incidiria sobre o direito de cobrá-la. Esse é o relatório. E voto? Eu estou começando aqui por observar uma classificação, que a classificação das receitas públicas pode se dar através ou a partir de distintos critérios. O primeiro deles sendo relacionado à origem do relacionamento de que decorre a receita. Ela poderá ser contratual ou legal. Nessa primeira hipótese da receita contratual, o Estado e o particular integram suas vontades. E aí nós temos, portanto, uma receita de origem contratual, fundada na manifestação das vontades das partes. Na segunda hipótese, a origem da obrigação de pagamento, que constitui a receita, não está na vontade das partes, mas no texto legal que a impõe. No que respeita ao segundo aspecto, classificação das receitas públicas conforme a graduação dos interesses público e privado, o que nós temos é que, nas situações em que a atividade implique satisfação exclusiva ou principal de interesse privado, nós estaremos diante de um preço que poderá ser público ou privado. E nas outras situações em que o que se satisfaz principal ou preponderantemente em função da atividade ou interesse público, nós estamos diante de um tributo. A doutrina vale-se desses critérios fundamentalmente para operacionalizar a distinção entre taxa e preço, ou taxa e tarifa. Taxa seria receita legal, preço, receita contratual. Há, no entanto, situações peculiares. E uma dessas situações peculiar é exatamente a do fornecimento, relacionada ao fornecimento de água potável e tratamento de esgoto. Eu estou fazendo algumas considerações aqui em torno do artigo 145, inciso 2 da Constituição, que estabelece que União, Estados, Distrito Federal e municípios podem instituir taxas em razão da prestação efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. No caso da água, como é notório, nós estamos diante de um serviço público cuja prestação deve ser remunerada através
da arrecadação de taxas. E prossigo o meu voto, inclusive fazendo uma breve digressão a respeito do que dispõe o artigo 79 do Código Tributário Nacional, para afirmar que, no caso, nós estamos diante de serviço público específico e divisível. Faço menção à precedência da Corte, à doutrina de Aliomar Balieiro, e estou concluindo o voto, então, com o efeito de observar a questão da prescrição, eu estou concluindo o voto no sentido de afirmar, de negar provimento ao recurso extraordinário e para afirmar que se trata, no caso, de uma taxa, essa relativa à remuneração dos serviços de que se cuida, e nessa hipótese, portanto, incide o Instituto da Prescrição Tributária. Presidente, o ministro relator colocou muito bem. O que nós temos aqui é uma cobrança que parte de um serviço público de água e esgoto. Indaga-se, quando nós implementamos a satisfação considerada essa cobrança, nós o fazemos quanto a tributo ou preço público? Tarifa? A meu ver, eu penso que aí nós temos preço público, tarifa. Nós não podemos transformar o que recolhido... Essa é a jurisprudência do Supremo. Não é? E o ministro relator, ele concluiu que seria a taxa, não? 969, por exemplo. Mas o... De que é taxa? O senhor excelência está concluindo que é taxa. Não, eu estou afirmando que é taxa. Eu fiz um resumo. Eu fiz um resumo em homenagem à Corte. Sim. Mas, for o caso, o meu voto é um voto longo e que me tomou muito tempo para elaborar. Sim. Se for o caso, Vossa Excelência achar conveniente, eu indico adiamento. Eu penso porque se prevalecer o voto de Sua Excelência, a menos que eu esteja equivocado, nós estaremos colocando em segundo plano tudo que assentamos até aqui sobre a matéria. Mas nós estamos sempre nos renovando, ministro. Dizem depois que eu sou o revolucionário. Não, mas é que eu acompanho Vossa Excelência nas coisas revolucionárias. Isso há, no caso, um dado que me parece relevante. É uma lei cujos dizeres me parecem bastante eloquentes. Ela diz o seguinte, artigo 52 da Lei Complementar 170, de 87. As tarifas de água e esgoto deixarão de ser cobradas a pedido do proprietário do imóvel a partir do momento em que for desligado o ramal predial, desde que não haja mais interesse no suprimento e que o imóvel esteja desocupado. As tarifas. As tarifas. Não, e aí, neste caso, fica realmente à disposição de a pessoa poder fruir ou não e escolher. Não, mas aí, embora eu... Me perdoe, eu estou indicando adiamento, mas eu não posso deixar de fazer... no século XXI, admitir essa possibilidade, mas aqui tem uma lei clara. E a nossa jurisprudência é nesse sentido. Isso é verdade. Se me for permitida a observação, eu diria o seguinte, aí o nomina non sunt consequentia rerum. E aí o que é o seguinte, nós estamos diante de um serviço público compulsório, porque ninguém pode abrir mão ninguém pode abrir mão do serviço público. Se não quiser, não consome água. Não pode. Vossa Excelência será obrigado a pagar a taxa mínima, porque a falta de utilização do serviço coloca em risco, pelo menos em tese, a saúde pública. Eu posso abrir mão de ter energia elétrica na minha casa para viver sofisticadamente à luz de velas. Mas na medida em que eu deixo de ter o tratamento de esgoto e o fornecimento de água, eu coloco em risco a saúde pública. Então, essa é exatamente a diferença entre o serviço público compulsório e o serviço público facultativo. Não me impressiona o fato de se dar esse ou aquele nome à cobrança. E é exatamente porque se trata de um serviço público compulsório que eu estou inteiramente convencido. A concessionária cobraria, então, o tributo? Essa discussão é muito boa, é instigante. É obrigatória, é compulsória. A concessionária... Está adiantado da hora, então nós vamos... Vou indicar adiamento, não é para que... Para que estudemos todos.
Muita água vai rolar debaixo Portanto, dessa fica ponte. cancelado o pregão do RE 518-256. Senhores ministros, encerrar a sessão.